Gente, tudo bem? Esperar um pouquinho o Instagram começar a chamar o pessoal. Então a gente vai falar hoje sobre como vender mais no Instagram usando a lei de Pareto, que é a regra do 80-20. Eu queria deixar fixado aqui a conversa, mas eu não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Não consigo deixar fixado. Bom, de qualquer forma o Instagram começou a chamar o pessoal. Lá, seja bem-vinda. Demir, vice-teurologia, né? Seja muito bem-vindo. Gente, então eu vou esperar mais uns minutinhos que o Instagram vai começar a chamar o pessoal. Teve bastante gente que deixou a live salva, né? Assim, para o Instagram avisar. E aí já estava aqui, fazendo as minhas anotações, né? Porque toda vez que a gente vai fazer live, você precisa ter os seus pontos, né? Que você vai discutir, que você vai exemplificar. E é sempre bom, quando vocês forem fazer live também, sempre é bom deixar assim uma colinha, né? Às vezes você pode dar uma olhadinha para ver se não está esquecendo nenhum ponto, nenhum assunto. É importante. E eu sempre dei muito treinamento. Então, assim, qualquer conteúdo que a gente vai oferecer para as pessoas, não tem problema se alguma coisa você não souber ou alguma coisa você esquecer na hora, sabe? É sempre muito bacana a gente assumir que esqueceu, que não lembra, ou vai pegar na colinha, né? Porque assim as pessoas veem que a gente está com conteúdo, que a gente realmente estudou, né, para fazer o material, para fazer o conteúdo todo, tá? Então, o que eu vou falar para vocês, quem ficar até o fim dessa live e quem compartilhar essa live ou fizer parte da minha comunidade lá no Telegram, no link da bio, vai ganhar um e-book de 4 páginas falando aí sobre essa questão da regra do 80-20, tá? Como vender mais no Instagram usando a regra do 80-20. Eu tô tentando fazer essa live de pé, mas eu tô achando que não vai rolar, porque fica um pouco longe. E aí, se vocês mandarem perguntas, eu vou precisar ficar fazendo assim. Então, eu vou me sentar, deixar aqui mais perto. Opa, vamos lá. Eu já fiz uma live de pé, eu até prefiro fazer em pé. Mas de sentada dá pra ver mais de perto vocês. Trainer, a Cláudia Trainer. Seja bem-vinda, Cláudia. Bom, então vamos começar aí em respeito às pessoas que chegaram no horário, né? Que chegou às 8 horas aí, já tem que ter esse respeito. Então vamos falar um pouquinho sobre, vocês já ouviram falar sobre essa regra 80-20 ou lei de Pareto? Se vocês já tiverem ouvido falar, vocês podem comentar alguma coisa. Senão a gente vai começar a tocar aqui. Então, a lei de Pareto, Vilfredo Pareto foi um economista que aí nasceu na década do século XIX, né? 1906 ele nasceu, italiano. E ele começou a fazer várias observações como economista e ele percebeu que, ele começou a analisar uma vila específica aí do ponto de vista de economia, e ele percebeu que 7% das riquezas, aliás, 7% das famílias naquela vila, Vilfredo Pareto, eu nunca ouvi falar, Andressa, perfeito, então ele nasceu em 1906, né, a gente nunca ouviu falar mesmo. Esse Vilfredo Pareto, ele é muito comentado nas aulas de economia e nas aulas de administração, e o pessoal da área comercial também acaba usando muito essa questão da lei de Pareto, tá? Mas ele nasceu na década de 1900 e ele, exatamente, a gente usa muito para cumprimento de metas, Cláudia. E ele começou a fazer uma observação numa vila italiana, onde ele percebeu que 90% da riqueza daquela vila estava na mão de 7% das famílias. Aí ele já começou a perceber que tinha alguma relação estranha. E aí ele começou a estudar isso e ele começou a perceber que tudo que ele comparava, seja em produto, seja em serviço, seja em empresa, seja na vida, que acabou chegando nessa conclusão, depois de tanto estudar, que 20% das causas traziam 80% do resultado de qualquer coisa que se fizesse, né? E aí, a economia e a administração trouxeram essa regra. Essa regra ela é super importante. Eu me lembro que um gerente que eu tive numa empresa que eu trabalhei disse: Lu, qual que é o 80-20 da empresa? Eu, oi? 80-20? Ele falou: você estudou gráfico de Pareto na faculdade. Eu falei: você pode me refrescar a memória, que eu não estou lembrando? E depois, quando ele deu a teoria, eu falei: gente, é verdade. 20% dos produtos de qualquer empresa trazem 80% do faturamento de qualquer empresa. Eu falei: gente, isso
parece uma mágica, né? E assim, ela é uma regra que ela é universal, tá? Então, assim, está no planeta Terra, essa regra, ela vale, ela é uma máxima que ela acontece. E aí, quando a gente vai analisar a fundo, a gente percebe o quê? Que não é só 20% dos produtos de qualquer empresa trazem 80% do faturamento. A gente começa a perceber que essa regra ela vai mais a fundo, que é 20% dos meus esforços na vida vão trazer 80% do meu resultado. 20% de todos os bebedores de cerveja do mundo, eles conseguem consumir 80% de toda a cerveja. 20% dos criminosos, eles cometem 80% dos crimes. Olha que interessante. E se vocês tiverem dúvida, a qualquer momento pode me perguntar. E outra coisa super interessante, 20% das roupas que você e que eu, que a gente usa, a gente está usando 80% do tempo essas mesmas 20% das roupas. Então você tem lá um guarda-roupa com 100% de peças, né, no armário, e a gente acaba usando 80% do nosso tempo, somente 20% das nossas roupas. E essa é uma regra, gente, que foi testada de frente para trás, de trás para frente em todos os países do mundo, então ela é uma regra extremamente comprovada. Pensando nisso, o que a gente percebe? Que quanto mais foco você tem, o menos é mais, né? Quanto mais foco você tem, mais resultados você consegue extrair das ações por causa desse determinado foco. E a gente percebe também que é um princípio do progresso, que assim, nós podemos criar mais com menos esforços. Claro, se a gente souber exatamente aonde é que a gente precisa investir os nossos esforços, tá? Qualquer momento vocês podem me perguntar. Essa live é sobre vender mais no Instagram, né? Não importa se você tem produtos ou se você presta serviço, mas se você quer ter resultado no Instagram e eu sou especialista em Instagram, então você vai usar essa regra 80-20 e ela vai te ajudar muito. Então o que eu queria falar para vocês, que todo mundo que está participando da live tem duas opções de ganhar um e-book que eu preparei para vocês conseguirem usar na prática a regra do 80-20. Se você participar do meu grupo, a comunidade que eu tenho no Telegram, e o link está lá na bio, tá assim, ó, com nossa comunidade no Telegram, se você participar dessa comunidade, eu vou disponibilizar esse e-book lá, ou se você quiser, no final da live, a gente começou às 8 horas, a live vai durar até às 9, agora já são 8h10. Se você der um print nessa live, postar no seu story, me marcar, aí você também vai ganhar esse e-book. Você pode escolher as duas formas, tá? Então vai ser democrática, aí você tem duas oportunidades. Eu vou passar o link para você no seu direct, você vai baixar o e-book. E é um e-book bem legal, tem 4 páginas, bem tranquilo, fácil de você ler e praticar. E são conceitos que, se você não para fazer ele na prática, né, de fazer o seu exercício, você muitas vezes acaba sendo atropelado pelo dia a dia e você não foca os seus esforços aqui no Instagram, né? Então, o Instagram, gente, ele é uma ferramenta que faz a gente ter uma proximidade muito grande com os nossos seguidores, né? Com o pessoal que está aí no dia a dia nas redes sociais. E o que a gente tem que pensar é que o seguidor, quando ele entra no Instagram, ele não está entrando exatamente, a pessoa assim, lá não acorda pensando assim, uhul, hoje eu vou fazer um clareamento dental. Uhul, hoje eu vou comprar um tênis no Instagram, né? Uhul, hoje eu vou fazer o meu cabelo, vou entrar no Instagram para escolher um cabeleireiro. Não é assim. A pessoa lá entra no Instagram para passear, para navegar no Instagram à vontade, e aí ela entra principalmente para ver fotos e para ver vídeos. Mas aí ela acaba se deparando com alguns conteúdos que são relevantes, né? São conteúdos que agregam valor para o dia a dia dessa pessoa. Então, por causa disso, ela acaba seguindo uma conta, seguindo outra, seguindo uma empresa, seguindo outra, porque ela quer ter aquilo ali no dia a dia dela. E, claro que para você conseguir disputar, o mercado está concorrido, né? Então o Instagram ele começou, acho que foi em 2012, 2013. Antigamente, só você fazer postagem, coisa que a gente chama hoje de panfletagem eletrônica, eu brinco, postar e sair correndo. Só de você postar e sair correndo, antigamente você atraía seguidores, principalmente se você postasse todo dia, 2, 3 vezes por dia. Hoje em dia não está mais assim. Para você conseguir atrair seguidores, atrair audiência qualificada, atrair a persona, que é o seu público comprador, é o seu cliente ideal, você precisa conseguir ter um conteúdo que gere valor.
justamente porque o seguidor não tá, ele não entra ali para comprar, ele entra ali para passear, para navegar no Instagram. Mas, se o seu conteúdo for relevante para ele, ele vai se fixar, ele vai seguir você. E esse contato que a gente faz no dia a dia pelo Instagram acaba gerando conexão, e aí as pessoas compram de quem elas confiam, né? De quem elas conhecem e de quem elas confiam. Por isso que você precisa estar presente aí no teu Instagram e precisa conseguir produzir esse conteúdo de valor. E aí, voltando aí para a regra do 80-20. E se tiver dúvida, a qualquer momento pode perguntar, tá? Então, voltando para a regra aí do 80-20. 20% dos seus clientes são capazes de trazer 80% do seu faturamento. Algum de vocês que está assistindo a live já percebeu isso? Que essa regra ela é real? Porque ela é real. Se não for 80%, se 20% dos seus clientes não trouxer exatamente 80%, traz 75%, às vezes traz 85%, mas acaba sendo uma relação como essa. Às vezes 15% dos seus clientes trazem aí 80% do faturamento, mas em média é 80-20, né? 20% traz 80%. E também 20% dos seus produtos ou serviços, eles são capazes de trazer 80% das suas vendas. Então, 20% dos seus clientes são capazes de trazer 80% do faturamento, e 20% dos seus produtos são capazes de trazer 80% das suas vendas. Aí eu já vou fazer umas considerações com vocês disso que eu estou falando. 20% dos seus posts no Instagram são capazes de trazer 80% das pessoas que te seguem. 20% dos seus posts, do seu conteúdo de valor no Instagram é capaz de trazer 80% do seu tráfego de pessoas visitando o seu perfil e interagindo com você nas postagens, tá? Então, é muito importante você identificar exatamente quais... acenando aqui pro pessoal que tá entrando. Sejam bem-vindos, viu, gente? Eu não tô parando para falar um por um seja bem-vindo, porque a minha vontade de chamar cada um pelo nome, porque eu aprendi, eu gosto assim, né, de chamar um por um pelo nome. Mas senão eu quebro o raciocínio aqui e aí a pessoa acaba não conseguindo entender. Olha, aqui a Lisete Pison está perguntando: como descobrir por onde anda o interesse dos meus seguidores? Joia, essa pergunta é ótima, Lisete. Você precisa conseguir saber, primeiro, você precisa conseguir saber quem é a sua persona, né? Então, eu vou explicar, não é a minha pessoa, é a persona. Qual é a persona para a qual eu vendo, né? Ah, você é psicóloga, perfeito. Então, assim, você como psicóloga, você não vende para os 220, 230 milhões de brasileiros. Não é todo mundo que vai precisar do seu trabalho. Mas tem uma parcela significativa da população que sim, vai precisar. Mas agora eu te pergunto, você quer atender todo mundo ou você tem um perfil específico de pessoas para o qual você naturalmente se sente mais inclinado a vender? Essa pergunta é uma pergunta que assim, quando a gente começa, sempre você precisa conseguir definir isso, porque você vai precisar conseguir definir quem é o seu cliente ideal. Então não é para todo mundo que vale a pena você... porque assim, quem acha que trabalha para todo mundo acaba não trabalhando para ninguém, porque perde o foco. E é justamente o foco que a gente está falando. Sim, o seu foco é na área da violência, perfeito. Então a tua comunicação, ela precisa, a tua persona... Você precisa escrever conteúdos que vão chamar a atenção desta pessoa que tem a situação de violência no dia a dia dela. Quanto mais você... sim, veja que as publicações, pode escrever que eu estou lendo. Então, quando você identifica para quem é a persona que você está escrevendo e consegue perceber quais são os medos, os desejos, as dúvidas, os anseios, ali você precisa conseguir escrever uma comunicação influente que vá prender a atenção dessa persona, né, desse seguidor ideal, desse cliente ideal, e ele vai passar a te acompanhar. Então, é mais ou menos assim, não é que você precisa saber qual é o interesse de todo mundo que te segue, porque não é todo mundo que nos segue que vai ser o nosso cliente ideal. Agora, uma coisa que, seu Ivan, seja muito bem-vindo, a paz, mas uma coisa que é muito importante é você conseguir... saber para quem é que você quer atrair e começar a gerar conteúdo de valor, conteúdo influente,
conteúdos que vão chamar a atenção dessa persona, para que essa persona, esse cliente ideal, comece a seguir você. Aí ele começa a seguir, marca outras pessoas e você vai ganhando notoriedade, tá? É mais ou menos assim que funciona. Claro que você pode fazer perguntas ali nos stories, sempre perguntar, para também entender um pouco como que o pessoal pensa, porque ali vai te ajudar a escrever conteúdos mais influentes. São pessoas negativas que têm menos engajamento. Então, será que a pessoa que é vítima de violência não gosta de se expor? Pode ser. É uma questão bem para pensar, né? Mas muita gente faz assim, a pergunta não é para mim, é para um amigo meu, né? Mas a pessoa acaba perguntando. Ou às vezes ela não vai se expor no engajamento, mas ela vai te chamar no direct. Então, se você escreve um conteúdo influente para essas pessoas que você deseja atrair e elas também começam a te chamar no direct, também tá ótimo. O importante é a gente conseguir criar conexão, tá? Quando que a gente não cria conexão? Quando a gente começa a panfletar. Sabe, antigamente, como a gente fala, né? Sabe aquela estratégia de panfletar? Você não sabe quem que vai pegar o panfletinho, se aquela pessoa que pegou, se aquela pessoa tem a ver com, né? Se ela vai querer comprar. Então, no Instagram, antigamente, as pessoas faziam isso. Postavam fotos bonitas, escreviam um textinho qualquer, colocavam algumas hashtags e muitas vezes aquelas fotos já faziam as pessoas interagir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você precisa conseguir escrever conteúdo qualificado, conseguir falar com a persona, né, que é o cliente ideal. Seja bem-vindo, Lucas Júnior. Então, você precisa conseguir construir essa comunicação, porque aí você vai conseguir atrair cada vez mais seguidores que tenham a ver com o teu nicho de mercado, que no caso é o nicho de violência, tá? Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar, que a dúvida de um é muito legal porque enriquece o debate, né? E a dúvida de um também responde a dúvida do outro. Então, quando a gente está falando aqui do 80-20, é você perceber quem são esses 20% de clientes que trazem os 80% do faturamento. O Lucas Júnior, por exemplo, trabalha com telefonia. Então, quem são os seus 80-20, Júnior? Então, se você souber quem é esse cliente, né? A gente brinca, cliente filé, né? 20% dos clientes trazem 80% do faturamento, realmente são clientes especiais. Então, você identificar quem são esses clientes, e aí você pensar uma coisa, será que esses 20% de clientes precisam de uma ação especial? Uma ação especial de fidelização, uma ação especial para eles indicarem novos clientes, né? Se você pega e identifica ali quais são os 20% dos seus posts no Instagram que trazem esses 80% aí de seguidores, de tráfego no seu Instagram, e você começa a produzir mais conteúdo como aquele que agradou, claro que ele tem que ter a ver com a tua persona, também para poder atrair, você consegue ter muito mais efetividade, você consegue otimizar o seu tempo, né? E se você focar já nesses 20% de clientes que trazem 80% de faturamento, focar nos 20% de posts que vão trazer 80% do engajamento, e você também colocar no papel e descobrir quais são os 20% dos seus produtos e serviços que trazem 80% do seu faturamento também, das suas vendas, você começa a cruzar um dado com o outro. Por que surgiu essa ideia de eu fazer essa live? Eu tenho uma mentoranda, a Dani, e a Dani, durante esse mês que a gente está fazendo um trabalho, a Dani comentou, eu vendo muito bem. Eu falei, o que você mais vende aqui na loja? Ela tem loja de roupas femininas. O que eu mais vendo aqui, eu vendo muito bem calça, camisa e jaqueta. E eu tenho visto que nas postagens, pouco você tem falado, estava falando muito pouco sobre isso, né? Então eu comecei a fazer um trabalho com ela assim, bom, se toda vez que tem